Muitas pessoas têm dúvidas ao preencher a GPS, a Guia da Previdência Social. E esse vídeo eu dedico principalmente ao autônomo, que tem como maior garantia de recebimento do benefício o preenchimento correto da sua contribuição ao INSS, seja ela feita de forma eletrônica pela internet ou preenchendo e pagando aquele conhecido carnê laranjinha. E principalmente agora, com a atualização do salário mínimo em 2023, eu vou te passar os novos valores das alíquotas de contribuição, até porque tem a de 5%, a de 11% e a de 20%. Afinal, pensando no meu benefício, é melhor pagar qual plano? Então, se você tem dúvidas ou o tema é interessante, fique comigo até o final do vídeo, que eu quero esclarecer tudo sobre o pagamento da contribuição do autônomo. Sem dúvidas, o contribuinte ele precisa conhecer as formas e as diferentes condições de contribuir corretamente e, assim, garantir os seus direitos como beneficiário do INSS. E é aqui que eu vou demonstrar de uma forma bem resumida tudo sobre os principais códigos e as categorias utilizadas para a contribuição. É claro que é importante o contribuinte utilizar o contato do INSS pelo telefone 135 para que possa sanar maiores dúvidas. Mas eu tenho aqui um resumo, lembrando que o salário mínimo, que era 1.212, e tomando base agora no ano de 2023, como sabemos, o fechamento do INPC em 2022 ficou em 5,93%, porém, o reajuste do salário mínimo foi 7,42%. Com isso, temos o valor, então, de R$ 1.302. E eu tenho aqui separado por alíquota. E o primeiro é o facultativo 1929, que contribui com 5%. Esse é o contribuinte inscrito no CAD único. Ele deve ter sua renda zerada, ou seja, não ter um trabalho remunerado. A renda familiar tem que estar no máximo em 2 salários mínimos e a atualização no CAD único deve ser feita de 2 em 2 anos. Essas regras são muito importantes porque não adianta o contribuinte facultativo baixa renda contribuir com a alíquota de 5% sem cumprir ou atender esses requisitos. Eu tenho inclusive um vídeo no canal sobre a aposentadoria da dona de casa contribuindo nessa modalidade baixa renda. E também falo bastante sobre os requisitos. E a contribuição, que era R$ 60,60, agora com o novo salário mínimo, 5%, passa para R$ 65,10. E nessa alíquota, o MEI também faz sua contribuição, porém, ele faz direto no site da Receita Federal, utilizando o seu CNPJ e através da modalidade das MEI. E a próxima alíquota é a de 11%. Eu tenho o código 1163, que é o contribuinte individual, e como contribuinte facultativo, 1473. Essa é a modalidade simplificado. Esses códigos são do contribuinte mensal, tem também os códigos do contribuinte trimestral, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para não ficar muito extenso. E essa modalidade era uma contribuição com um antigo salário mínimo de R$ 133,32, agora, com o reajuste do salário mínimo, R$ 143,22. Essa é uma modalidade do contribuinte que pode ser feito somente sobre o salário mínimo vigente. E, é claro, o benefício será sempre um salário mínimo. E esse é um detalhe importante. A alíquota de 11% não pode ser feita sobre um valor maior. A referência sempre será o salário mínimo, tanto para a contribuição como para o recebimento de um benefício.
E a próxima alíquota é do contribuinte individual, utilizando o código 1007 e a contribuição de 20%. Também vale para o contribuinte facultativo, no código 1406. Essa é a categoria do plano normal, sendo a contribuição anterior de R$ 242,40, agora com o reajuste R$ 260,40. Esse é o valor mínimo a contribuir, podendo até chegar no teto do INSS. Sendo que o salário anterior foi reajustado, agora o novo teto passa a ser então R$ 7.507,49 e 20% desse teto, ou seja, o nosso limite superior de contribuição, passa a ser R$ 1.501,50. E é importante frisar que, quanto maior a base de contribuição, ou seja, além do salário mínimo, 2.000, 3.000, 4.000, sendo até o teto, melhor será, logicamente, o valor da aposentadoria ou do benefício. E quem é o contribuinte individual? Ele é o contribuinte obrigatório. Uma vez com renda, obrigatoriamente ele precisa contribuir. Já o contribuinte facultativo, ele não tem renda, portanto, ele contribui de uma forma espontânea. Na frente dos códigos, eu coloquei a letra correspondente ao individual, obrigatório, e ao facultativo espontâneo. O contribuinte individual, o obrigatório, ele é o autônomo remunerado. Por exemplo, o síndico, um advogado, um corretor. E aqui um ponto importante: ocorrendo a interrupção da contribuição, existe uma carência de 12 meses como segurado. E no caso do contribuinte facultativo, que é o contribuinte sem um trabalho remunerado, por exemplo, o desempregado, o estudante, o homem ou a mulher que trabalha no lar, da mesma forma, havendo uma interrupção das contribuições, esse contribuinte permanece assegurado respeitando uma carência menor de 6 meses. Aqui eu vejo que o contribuinte do INSS, conforme o seu tipo de contribuição, independente se for autônomo ou contribuinte facultativo, é importante saber os tipos de benefícios ou aposentadorias que ele terá direito. Em relação às aposentadorias, por exemplo, nós temos aqui a por idade, a por invalidez e a por tempo. E alguns outros benefícios, como alguns auxílios, o auxílio doença, o auxílio reclusão e o salário maternidade. Em relação ao contribuinte de alíquota 5%, que é o baixa renda e o MEI, ele tem direito à aposentadoria por idade, por invalidez, não tem direito à aposentadoria por tempo, tem direito ao auxílio doença, auxílio reclusão e ao salário maternidade. Na categoria simplificado, tanto o individual como o facultativo têm direito à aposentadoria por idade, por invalidez, não tem direito também por tempo, mas tem direito ao auxílio doença, ao auxílio reclusão e também ao salário maternidade. Já o plano normal, tanto individual como facultativo, e uma alíquota de 20%, desde a base salário mínimo, passando por qualquer valor até o teto do INSS, tem direito à aposentadoria por idade, por invalidez, também terá, nesse caso, por tempo e todos os auxílios. Então, aqui vale uma avaliação particular, lembrando que houve a reforma da Previdência em 13/11/2019 e, em relação à regra de transição, a aposentadoria por tempo de contribuição precisa levar em conta alguns fatores e avaliar se vale a pena
você contribuir em 20% ou migrar para 11%. Lembrando que, migrando para 11% é sobre o salário mínimo e o benefício será um salário mínimo também. Por outro lado, os 20%, desde um salário mínimo até um valor maior, faz com que melhore o cálculo da média da aposentadoria que o beneficiário vai receber no futuro. A demonstração do preenchimento do carnezinho eu vou fazer hoje com o contribuinte individual, que é o autônomo. Ele deve ter o vínculo com o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, e rendimentos por conta própria através de prestação de serviço para a pessoa física. Exemplo: advogado, cabeleireiro, comerciante, diarista, dentista, eletricista, pintor, serralheiro ou síndico. E entre os códigos, eu vou utilizar hoje para fazer o preenchimento do carnê laranjinha o código 1007. Como vimos, a contribuição vai do salário mínimo até o teto do INSS. Nesse exemplo, eu vou pegar 20% do salário mínimo, que é no valor da contribuição R$ 260,40. Eu vi que nos comentários houve dúvidas sobre o preenchimento do carnezinho laranja. Vou dar uma rápida repassada na organização do carnezinho. Esse então é o carnezinho comprado em papelaria. Antes do preenchimento, dobra-se a parte da capa do carnezinho, protegendo as folhas que restam a ser preenchidas. Acima da capa, coloca-se a primeira folha, que vai servir de segunda via. Sobre ela, coloca-se a folha de carbono. E sobre a folha de carbono, coloca-se então a primeira via a ser preenchida. E uma vez preenchido de forma correta, paga-se numa lotérica e grampeia-se o recibo de pagamento. Com essa prática mês a mês, você tem um carnê de pagamento bem organizado. Agora sim, esse é o preenchimento do carnê laranjinha. A primeira coisa é o nome do contribuinte individual, também chamado autônomo. No campo 2 não é preciso preencher, mas é o vencimento. Aqui eu estou com um exemplo que vence no dia 15/2/2023. Em vias de regra, o vencimento é sempre até o dia 15 do mês seguinte à competência. O código eu estou colocando então do autônomo, que é o individual, 20% como alíquota, e código 1007. A competência é de janeiro, então eu ponho a data aqui, 01/2023. O identificador é o meu número NIS, NIT, PIS ou PASEP. É o mesmo número, e é na carteira de trabalho que eu encontro o número do PIS. Ele tem 11 dígitos. Como eu disse, o NIS, NIT, PIS e PASEP são algumas das opções que pessoas com ou sem vínculo empregatício podem se beneficiar. E, no geral, todas essas nomenclaturas correspondem ao mesmo número. O que muda é o tipo de vínculo empregatício da pessoa. Ao meu ver, essas informações valem um like. E se você ainda não é inscrito, considere inscrever-se no canal. Então eu trago o número do PIS para cá. O valor, como eu disse, é 20% de um salário mínimo. Nesse caso, R$ 260,40. Eu não tenho juros nem multas, ele está em dia. E para vencimento, então, no dia 15 do mês seguinte à competência, o valor R$ 260,40. Pronto. Uma vez preenchido, é só levar numa lotérica e fazer o pagamento. E agora eu vou emitir a guia GPS pela internet. Poderia ser direto no site Meu INSS, mas como eu sei que ele direciona para o site da Receita Federal, então eu digitando SAUL, Sistema de Acréscimos Legais, eu vou direto.
E logo aqui em módulos disponíveis, eu já percebo que eu tenho aqui contribuintes filiados antes de 99 e contribuintes filiados após 99. Nesse caso, após 99. Aí eu venho em categorias e já observo que eu tenho aqui contribuinte individual, que é o mesmo que autônomo, contribuinte doméstico, facultativo e segurado especial. Então eu clico em contribuinte individual. E eu tenho que entrar com uma primeira informação, que é o meu número do NIS, NIT, PIS ou PASEP. É o mesmo número, são aqueles 11 dígitos. Digitado o NIT, eu tenho que preencher o texto. Mas se a informação não estiver muito legível, eu posso pedir para trocar. Agora sim. É importante eu conferir os meus dados e então eu confirmo. E nesse exemplo eu quero pagar a competência de janeiro. Eu sempre coloco o mês e o ano. Eu vou utilizar o salário mínimo, mas eu posso utilizar desde o mínimo até o teto do salário da Previdência. E se eu precisar gerar outras competências, é só utilizar os outros campos, colocando competência e salário de contribuição. Mas hoje é só janeiro. E no campo Código de Pagamento, eu tenho o código 1007, que é o contribuinte individual 20%, e o código 1163, que é o contribuinte individual 11%. Eu vou utilizar o 1007. Em data de pagamento, como a minha contribuição é a competência de janeiro, eu sempre tenho até o dia 15 do mês seguinte para fazer o pagamento. Aqui do lado direito, eu tenho o calendário. Eu vou colocar fevereiro, dia 15. Pronto, é só gerar a GPS. Se eu tivesse mais de uma GPS, é aqui que eu marcaria para fazer a impressão. Como eu só tenho uma, eu marco, confirmo o mês da minha competência, o valor. Como não tenho juros nem multa, porque não está em atraso, eu peço para gerar a GPS. Pronto, essa é a GPS, competência janeiro, vencimento 15 de fevereiro. Agora é só levar numa lotérica ou até mesmo pagar pelo Internet Bank. Bom, pessoal, eu não quero esgotar todo o tema com esse vídeo, mas é importante prestar muita atenção no código de contribuição. Até porque um pagamento com um código incorreto pode no futuro vir a prejudicar o recebimento de um benefício. E eu também agradeço muito quem acompanhou o vídeo até aqui. Peço um like e se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.